Gente, para tudo, esse quadro está incrível. Como tudo aconteceu, vocês vão conhecer a história do maravilhoso chefe Vinícius Moura. Nada mais em família do que conhecer uma casa. E hoje viemos até a Casa Tavares. Uma grande emoção conhecer esse espaço maravilhoso e vocês vão gostar. Fiquem conosco. Vamos lá? Olá, Jussara Maiara. Olá! Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Prazer. Imagina. Estamos aqui com o chefe Vinícius Moura. Vinícius, que participou do MasterChef. Ele é o responsável pela Casa Tavares, esse lugar super aconchegante que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, lugar onde eu cresci, né? Então tem um valor afetivo. Eu já conheci o restaurante como frequentadora. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Imagina. E a gente queria conhecer um pouco mais sobre como tudo aconteceu. A história da casa nada mais é do que uma série de coincidências. Eu estava pensando em ter um espacinho meu, um lugar, e um amigo passou aqui, ele falou assim, poxa, acho que vi uma casa que é a sua cara, só que era pra eu morar. Eu cheguei aqui, eu falei assim, na época solteiro, sem filhos, eu falei assim, esse meu amigo, ele tá louco, porque a casa é enorme. Enorme, né? É enorme, é muita coisa pra mim sozinho, eu falei, não dou conta nem de limpar. E aí, quando o rapaz chegou pra mostrar a casa, eu falei assim, opa, mas ela tem um potencial. E aí eu olhei o tamanho da cozinha. Quando eu falei o tamanho da cozinha, eu falei assim, isso aqui pode se transformar num restaurante? Ele falou assim, por que não? Por que não? E daí começou a história e eu, meu pai e minha irmã começamos a ideia da casa e aí a gente tá aqui. É uma família, né? Literalmente. Organizaram para trazer esse ambiente tão familiar, né? Essa é a ideia. Um ambiente maravilhoso, aconchegante. Né? A nossa família já veio aqui algumas vezes e a gente gostou demais de estar aqui. Que bom, Tá que sendo bom. um presente levar isso para o mundo, toda a história de como tudo aconteceu, né? O presente é nosso de recebê-las e mostrar um pouquinho da nossa história de 8 anos fazendo isso aqui, que a gente faz com muito carinho, muito amor e muito detalhe, pelo menos em tudo que a gente coloca a mão, a gente tenta dar o melhor do mundo sempre. Essa é a ideia. Vamos conhecer. Bora lá. E aqui a gente se sente verdadeiramente em casa, né? Isso, a ideia é exatamente desse espaço que em algum momento a gente recebia pessoas, como vocês mesmos disseram que já comeram aqui, era transformar num espaço onde as pessoas esperassem um pouco, caso a casa estivesse extremamente cheia e quisessem, ou então até um lugar para bater um papo um pouquinho mais intimista. Isso. Enquanto tá aqui trocando uma ideia, o garçom vem, traz uma bebida, um petisquinho para ir batendo um papinho enquanto não vai para sua mesa, ou então... Quando vai decidir também o que vai... Né? Exatamente isso. Ou então com aquele momento onde tem 2 casais, eu falo assim, vamos ali que eu quero te contar um segredo. Então, os segredos... E é o lugar. Os segredos são contados nessa sala. A ideia exatamente é parecer uma sala de uma casa, porque literalmente a gente está recebendo vocês na nossa casa. Então a ideia é exatamente essa. Tudo foi intencional. Tudo que tá aqui tem um motivo. Tem desde a bandeja que eu comia na época da faculdade, na rural, porque eu sou zootecnista de formação, ao ferro de passar a roupa que tá na família há muito tempão, há muito tempo, a essa balança do dono da casa, da mercearia, que eles tinham. Enfim, o telefone da minha família, que também era muito antigo e que era um... Nossa, que que era... Relíquia, né? Total. Para os jovens que estão nos assistindo, É. isso aqui era o iPhone da época. Exatamente. Esse era o nosso celular da época, onde basicamente uma pessoa tinha na rua e todo mundo ia A pra casa dessa pessoa. E aí tem a televisão, enfim, o que significa, por exemplo, o símbolo da casa, que é uma questão, um símbolo africano, que é Sankofa, e que exatamente é lembrar do... Basicamente é isso, não é exatamente isso, mas prospectar o futuro, mas não esquecendo de onde é o passado. E isso se conecta desde com o couvert da casa, que é exatamente o que eu pensei, eu vou fazer algo que lembre da onde eu vim, do que eu fiz, do que fez isso aqui gerar, do que fez eu estar aqui hoje.
mas homenageando de alguma forma o que a gente entende de cozinha e como a gente quer se comunicar através da comida. Mas agora vamos uma grande parte, estamos sabendo que você fez um cafezinho pra gente. Pois é, porque receber em casa não faz nenhum sentido se não for uns comezinhos, um negócio. Algo mais saudável, porque eu agora tô numa outra linha, minha esposa tá pedindo pra... Eu tenho que estar mais. E aí, pensando nisso, a gente preparou um negocinho pra gente mastigar e pra começar o dia bem. Então vamos lá. Por favor. Gente, olha que mesa linda, preparada com muito carinho, né? Como tudo que é preparado aqui. É isso, o Casa Tavares num contexto geral é sempre sobre receber, sobre recepcionar e é sobre como as pessoas gostariam, ou melhor, como eu gostaria, e como Camila e como todo mundo que está aqui com a gente gostaria de receber as pessoas em sua casa. E a ideia é exatamente essa, a gente está recebendo vocês na nossa casa. E essa moringuinha aqui linda? A história da moringuinha é, eu sempre amo água, bebo água feito um camelo, e aí eu fico... gente? Pois a gente tem uma campanha para estimular o consumo de água. Bebam água. E a gente sempre ficava, eu quando era mais novo, no Rio de Janeiro é comum que as pessoas tenham acesso à água da casa, é uma lei que permite. Só que aí minha mãe ficava sempre sem graça, porque achava, tipo assim, as pessoas vão achar que a gente é pobre e não tem dinheiro para comprar uma água mineral. E não era sobre isso, era sobre um direito que a gente tem. Tem, né? Então, para que as pessoas não tivessem o constrangimento de precisar pedir, quando você chega hoje na casa, você recebe uma moringuinha de água, um potinho com mandiopan, que é aquela pelezinha que a gente come, e uma maionese que a gente faz todos os dias. No final das contas, se você olhou o cardápio, não quiser nada e ir embora, você não vai pagar absolutamente nada. Esse cover é por nossa conta, é um agrado. Então, ter água da casa não é só sobre a receptividade, tipo assim, quando você chega em casa, acho que a primeira coisa assim... Você quer uma aguinha, né? Isso. Você quer uma aguinha, quer um café, né? Você quer uma água? Quer um café? O café eu vou te oferecer lá no final. Mas assim, você quer uma aguinha? Quer comer alguma coisa? E é exatamente isso que eu te entrego. Eu entrego uma água e entrego um petisquinho pra você ir beliscando. Né? Aí você dá tempo de escolher o que você vai querer comer. E aí sim, a gente começa o serviço propriamente dito. O cardápio muda a cada estação do ano. Então a cada estação do ano a gente precisa se reinventar para receber pessoas com ideias diferentes. Essa é a ideia. Tem o cardápio do verão, do outono, do inverno. Exatamente. Todas pensadas para aquela estação e com algo muito estratégico. A gente não pensa só em pratos que funcionem na temperatura, mas em ingredientes que eu tenha na melhor qualidade e no melhor preço possível durante aqueles 3 meses. Então é uma estratégia que a gente tem para entregar a melhor qualidade possível para quem tá, obviamente, pra gente receber as pessoas. Não adianta eu te dar um morango fora da época de morango, eu não vou te entregar o melhor morango e eu vou te entregar um morango muito inflacionado. E naturalmente eu vou ter que colocar isso no preço. Repassar isso. A ideia não é repassar, a ideia é que a gente tenha um preço justo. Eu não digo barato nem caro porque é muito relativo, mas eu quero ter um serviço justo, que você saia daqui e fale assim, comi bem, fui bem atendido e paguei um preço justo. Para quem não conhece, né, aqui no Rio de Janeiro, Campo Grande é um bairro que está localizado a mais de 50 quilômetros do centro da cidade do Rio. Né? Então a gente realmente fica no subúrbio mesmo, né? Pois é. Então assim, é uma periferia mesmo. E por muito tempo nós não tivemos acesso a muitas coisas, inclusive a questão cultural, às vezes foi um pouco mais dificultada. Hoje em dia a gente já está em um outro momento do bairro, mas historicamente estamos falando desse contexto, para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, esse lugar, quando surge aqui em Campo Grande, foi um marco, eu acredito, para o bairro, né? A gente ter acesso a isso, a gente ter acesso a um restaurante que a gente tinha entrada, prato principal, sobremesa, o que é muito naturalizado para outras regiões do Rio de Janeiro. Aqui pra gente foi uma grande experiência. E continua sendo uma grande experiência, né? É essa, né? E não somente ter esse ritual da... Mas tudo, né? Como esse prato chega. A apresentação desse prato, que é uma coisa maravilhosa. E a gente tá falando só do maior bairro do Brasil. Só, coisa boa. Detalhe, tá, gente? É o bairro com o maior número de pessoas no Brasil. Então é muita gente, é literalmente muita gente. Por que a minha galera, os meus vizinhos, tem que sair daqui para ir tão longe comer uma comida de tanta qualidade assim?
Tá sendo preparado pelo vizinho dele. Eu falei, calma aí, a lógica não faz muito sentido. Eu falei, como é que a gente consegue adaptar? Eu talvez não use trufa, talvez eu não use escargoto, talvez eu não use foie gras, que são extremamente caros. Mas será que eles são sensacionais a ponto de não poderem estar fora de uma mesa bonita? Ou de um prato elegante e gostoso? Porque assim, minha mãe nunca fez e nunca experimentou. A comida dela é melhor nada do mundo, disso. né? É espetacular, aquela mulher. Eu digo pra minha mãe, você é uma bruxa. Mas uma bruxa no sentido de como é que você pega um monte de ingrediente, bota numa panela e transforma numa coisa tão gostosa assim. Não é possível que eu estudo tanto pra essa mulher inventar um negócio em 5 minutos e ser melhor do que tudo que eu já comi na minha vida. Eu falei assim, que absurdo, que bizarro. E é exatamente isso. E não tem nem foie gras, não tem escargot e não tem trufa. Delícia. E é maravilhoso. Depois desse café maravilhoso, vamos conhecer um pouco mais da história da Casa Tavares e do Vinícius, esse local maravilhoso e extremamente familiar. E Vinícius, você sempre teve o sonho de ter um restaurante? Acho que todo cozinheiro que tem um sonho de fazer algo que acredite muito quer ter o seu restaurante. E a ideia era exatamente em algum momento da vida que a oportunidade surgisse e eu consegui fazer isso. E eu tive a sorte de fazer com pessoas que eu amo muito. Minha irmã e meu pai, que estiveram sempre comigo desde o começo. Meu pai faleceu em 2021 e eu espero de verdade, e a gente faz isso também por ele, que ele esteja muito orgulhoso com o que a gente faz todos os dias aqui. Com certeza está, com certeza está. Como foi construir cada passo essa casa que tem todo um toque diferenciado? Acho que é uma preocupação diária. Quando a gente pensa, por exemplo, na comida, eu acho que eu me inspiro muito no que eu vejo no meu dia a dia, nos lugares que eu frequento, mas num contexto geral, minha maior inspiração tem um nome. E o nome se chama Dona Lúcia, minha mãe, que basicamente faz uma comida espetacular, maravilhosa, e eu quero tentar pegar um prato que ela faz muito, que é incrível, maravilhoso, e que ela faz lá em casa, mas deixar de um jeito mais bonito, mais apresentável, com uma cara de restaurante. Minha mãe não tem a preocupação de entregar, por exemplo, uma linguiça com batata com uma cara de restaurante. Mas a gente quer fazer uma linguiça com batata aqui com uma cara de restaurante. Essa é a ideia. E você entende que a gente começa a apreciar o prato pelo olhar, pelo que a gente está vendo? É esse que é o segredo? Eu não tenho dúvida. Eu diria que um dos primeiros mantras de um cozinheiro é: a gente começa a comer pelos olhos. Se não tá bonito, pode ser incrível. Mas se a comida tá cinza, tá apática, pode ser a melhor comida do mundo. Mas se ela não tá te chamando a atenção, você talvez não tenha nem a vontade de experimentar. Ou então você vai olhar de um jeito que não é tão bacana assim. Acho que isso parte do princípio no dia a dia nosso. Então vamos conhecer o coração dessa casa? Vamos pra cozinha? É onde eu fico à vontade. É onde eu fico em casa, literalmente. Oi de casa, estamos entrando, dá licença. Sejam bem-vindos ao Coração da Casa Tavares, aqui onde tudo acontece. Eu e toda a nossa trupe faz tudo que a gente faz de gostoso para levar lá para fora. Para deixar bem claro, as meninas são minhas visitas hoje e obviamente a casa não tá funcionando, por isso que elas podem ficar com essas madeixas aqui sem nenhum problema. Mas é aqui que a coisa acontece. Estamos em família hoje, então tá tudo certo. Todo mundo liberado nesse sentido. Exatamente. E eu soube que aqui o cardápio segue as estações do ano, de onde veio essa inspiração, como funciona? A ideia, na verdade, de ter um cardápio que muda sazonalmente, ou seja, cada estação do ano a gente muda completamente tudo, acho que tem vários motivos, mas o principal é eu pegar o ingrediente da estação no melhor momento dele, quando ele tem melhor qualidade, onde o morango vai ter gosto de morango, onde o mamão vai ter gosto de mamão, onde, enfim, cada ingrediente vai estar no seu melhor momento. Isso faz com que você tenha uma experiência muito maior, porque a qualidade da comida vai estar no melhor momento. Então,
traz, obviamente, muitas novidades e vocês que já moraram aqui sabem exatamente que Campo Grandense ama novidade e a gente está sempre trazendo um cardápio diferente. Eu vou dizer o que uma cliente falou e eu achei maravilhoso. Cada começo do menu é como se fosse o começo da série que eu mais amo. Ah, que legal! Caramba, o que vem dessa vez? Né? O que vai vir dessa vez? Ai, meu Deus. E o que a gente pode esperar hoje aí, do que vai vir aí? Eu diria que vai vir algo que é... Calma, vai ser surpresa. Mas eu acho que vocês vão curtir. Vai ser feito com muito carinho, com muita técnica, com um monte de coisa que habitualmente a gente não faria com esse ingrediente. Então vamos aguardar! Por favor. Então, essa ideia é de um prato de linguiça com batata, algo que eu comia basicamente toda semana na casa da minha mãe e a gente transforma ela de uma forma um pouquinho diferente com o nosso olhar. Linguiça Prêmio Aurora de um parceiro incrível, maravilhoso, de qualidade, de excelência, que é muito parecido com o que a gente quer fazer aqui todo dia na Casa Tavares. Só que aí a gente bota um pouco mais de detalhes, vai um pouquinho de parada seca, vai uns tipos de batata doce, umas ervinhas e uma castanha de caju que é muito nossa, para dar um crocantezinho mais especial ainda, deixar esse prato um pouquinho ainda mais diferente. Chegamos ao momento mais esperado do dia, uma honra. Nunca comi uma linguiça com batata tão bonita. Então vamos lá. Linda. Delícia. Vamos experimentar. Bom apetite, bom apetite. Obrigada. Maravilhosa. Delícia. Muito boa. E aí o que seria um limão que normalmente as pessoas colocariam, a gente bota essa coalhadinha seca com um pouquinho de limão. E uma das partes muito legais dessa experiência que a gente vive aqui na Casa Tavares é que mesmo lendo no cardápio, a gente não imagina que vai vir nessa apresentação. Então, realmente é maravilhoso. Gente, incrível! Isso aqui é uma arte gastronômica, viu? Olha que textura, olha que primo. Olha, muito maravilhoso, amei. E para você que não está aqui no Rio de Janeiro, que vem aqui, não deixe de vir conhecer a Casa Tavares, porque, como nós estamos falando o tempo todo, é uma excelente experiência. Foi uma tarde maravilhosa, gostaríamos de te agradecer por nos receber tão bem na sua casa. E para finalizar, eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa como funcionam os horários, reserva, todos os detalhes de como tudo acontece. Porque as pessoas precisam vir aqui viver essa experiência. Bacana, de antemão, a gente agradece a receptividade e o carinho que vocês tiveram com a gente desde sempre. E para quem quiser a experiência, quem quiser viver isso, Casa Tavares funciona de quinta a sábado no jantar, a partir das 19 horas, e no domingo, a partir de meio-dia, no horário do almoço. Eu digo o seguinte, não é obrigado a reservar, mas eu sempre aconselho. Recomenda, né? É isso. E lá no link da bio do nosso @Casa Tavares Oficial,
lá no Instagram. Você clica, vai aparecer o linkzinho para você fazer a reserva, porque aí você vem com mais tranquilidade, sabendo que o seu lugar vai estar te esperando e você não corre risco de ficar esperando em pé para ser recepcionado. É verdade, porque aqui nesse espaço pode já estar cheio também. Pois é, verdade. Tá ótimo, muito obrigada, Vinícius. Imagina. A gente agradece muito. Eu que agradeço, e aí só para, acho que deixar ainda mais ilustrado o ritmo da casa e o clima da casa, é exatamente o que a gente diz nessa primeira folhinha quando as pessoas chegam à casa, que é quase como se fosse uma carta aberta para os nossos convidados. Perfeito. Que é que o outono sempre traz um ritmo diferente para a cozinha. Os dias ficam mais suaves, as panelas passam mais tempo no fogo e os sabores ganham mais profundidade. Na casa, essa é uma das estações que a gente mais gosta de cozinhar, é quando os ingredientes da época encontram tempo, cuidado e muitas mãos trabalhando juntas para transformar os pratos em sabor e em intenção incríveis. A gente espera sempre que as pessoas aproveitem a experiência e assim, quem vê a casa se desconecta um pouco do telefone, aproveita a companhia e se estiver sozinho, curte a música. A gente pensou especificamente para essa estação e a gente muda toda a estação, toda a playlist da casa. Então é isso. Se desconecte, experimente e viva a experiência. Essa é a ideia. Maravilhoso. A gente Obrigada. amou estar aqui. Mais uma vamos vez, obrigada. E até breve. Até breve. Vinícius, e como uma forma de agradecer por estarmos aqui, para que você possa sempre lembrar desse momento com carinho, a gente deixa uma lembrança de participação no nosso quadro Como Tudo Aconteceu. Pô, bacana. E assim, ó, a parte boa e a parte bem legal vai estar aqui. Ah, que legal! Obrigada. Um lugar de muito carinho, muito especial pra gente. Obrigada. E até breve.